Olá, seja muito bem-vindo ao programa Esta é a Hora. Este é o seu programa, ele foi feito pensando em você. Se você é uma pessoa que precisa ouvir a palavra de Deus, e a verdade é que todos nós precisamos, então este é o seu programa. Este é um programa de responsabilidade do apóstolo Jorge Tadeu, que é o líder e fundador das igrejas Maná Brasil e no mundo. E você, será que está passando por algum problema na sua vida familiar, no seu trabalho, na sua saúde, está com alguma doença e não encontra solução? Então hoje este programa é para você. Vamos ouvir a palavra de Deus, o recado de Deus através do apóstolo Jorge Tadeu. E lembro que você pode participar enviando o seu pedido de oração através dos contatos que estão passando em rodapé, que no final do programa o apóstolo Jorge Tadeu irá orar por você. Então vamos ficar de seguida com o apóstolo Jorge Tadeu. Olá a todos e bem-vindos a mais um programa Esta é a Hora. Neste programa você vai ouvir a palavra de Deus para que você tenha fé, a fé que vence o mundo, para que aquilo que você precisar possa acontecer. Para Deus, nada é impossível. Deus só precisa que a gente acredite nele e que faça as coisas à maneira dele. Hoje você pode telefonar desde já para o nosso telefone do SOS ou para o WhatsApp e fazer o seu pedido de oração, marcar uma consulta pastoral, saber onde é que fica a igreja Maná mais perto de si e no final eu irei orar consigo e tenho a convicção plena de que Deus vai ouvir você como ouve toda a gente. Hoje também vamos ouvir dois testemunhos muito fortes e vou ensinar mais uma vez sobre demónios. Será que eles existem? Como é que eles aparecem? O que é que acontece? Por que é que eles aparecem? O que é que eles fazem? Como é que eu me posso livrar dessas coisas? E pronto, é isso que vamos ver hoje. E vamos começar por ouvir aqui o Timo Curiacos tocar um hino que diz: estou livre. Estou livre de quê? Dos problemas, das doenças. É isso. Porquê? Porquê é que está livre? Porque Cristo já me libertou. Vamos lá então ouvir. Estou livre, estou livre, estou livre do poder das trevas, do pecado por aquele que me amou. Estou livre, estou livre, estou livre do sangue do Cordeiro que por mim se entregou. Doenças já não entram mais em mim, pois eu sei que Jesus já pagou. Dores e enfermidades eu levou para a cruz. Pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Estou livre, estou livre, estou livre do poder das trevas, do pecado por aquele que me amou. Estou livre, estou livre, estou livre do sangue do Cordeiro que por mim se entregou. Nós vamos agora ouvir o primeiro testemunho de dois que vem do Porto, é a Paula que nos conta. E conta-nos algo tremendo, que é, durante um período de tempo em que ela não tinha rendimento, não tinha salário, ela usou o sistema de Deus quanto à área financeira. Ou seja, fez de Deus a fonte dela. E não fez do seu salário, que nem tinha, a sua fonte. Eu sei que isto é uma coisa nada normal de se ouvir,
Mas o sistema de Deus funciona sempre. E a lei é a lei de semear para colher. Então, você, principalmente aqueles que estão a passar por dificuldades financeiras, seja uma pessoa que até nem tem emprego, ou uma pessoa que não está a ganhar o suficiente, ou um reformado, ou um empresário, dê muita atenção a este testemunho, porque Deus quer falar consigo agora mesmo. Vamos lá ouvir o testemunho. Olá, eu sou a Catarina e hoje estamos na Igreja do Porto para conhecer a história da Paula e como num momento de dificuldade financeira Deus abriu um caminho onde não havia. Paula, conte-nos a sua história. Olá, eu durante uns meses fiquei sem uma fonte de rendimento que tinha. Depois não desisti, eu semeei nessa semana, semeei tudo o que tinha, exclusivamente eu tinha um dinheiro à parte, fui buscar esse dinheiro, continuei a semear, fiquei quase sem esse dinheiro, ou seja, foi no tempo limite. Deus, depois passado 6 meses, devolveram-me tudo o que eu tinha, tudo o que me tinham tirado naquela altura, aos 6 meses, para trás que ficaram, devolveram-me tudo, devolveram-me ainda muito mais, e economicamente eu fiquei muito melhor, porque eu consegui ainda pôr o dobro que eu tinha à parte, que tinha utilizado desse dinheiro para semear, e fiquei muito bem economicamente. O conselho que eu dou é que nunca desistam, porque Deus é grande, Deus aparece no último instante. Eu semeei em tempo de fome, fiquei quase mesmo sem nada, mas não desisti, semeei, até que eu pedi conselho à minha pastora, foi a minha pastora que me ajudou a vencer esta batalha, e com a ajuda dela, lendo também, na altura, o livro de Segredo de Finanças, consegui vencer com ela. Foi um momento difícil, foi uma batalha longa, de 6 meses, que eu esperei em Deus, e Deus apareceu-me nessa altura. E a pastora nunca me deixou desistir, porque eu tive momentos que, tipo, a desistir, a força falhou-me, eu chorei muito e pedi muito a Deus, e Deus nunca nos deixa ficar mal. Deus é bom, Deus é maravilhoso, e o conselho que eu dou a todas as pessoas: nunca desistam. Semeiem mesmo em tempo de fome, porque em tempo de fome é quando nós devemos semear mais, não desistir. Semear até que for preciso, até ficarmos mesmo sem nada, porque Deus é maravilhoso, Ele devolve tudo em dobro, e foi o que me aconteceu na minha vida. E quando aconteceu a situação, a Paula estava a referir, para também lá em casa explicarmos melhor, estava a referir que quando sucedeu, quando perdeu essa fonte de rendimento, como é que se sentiu? Senti-me sem chão, senti-me que Deus não estava comigo, que Deus me tinha falhado, e depois, falando com a minha pastora, com um conselho pastoral, eu subi ao de cima e disse: não, Paula, tens de ter forças. Pedi a Deus que me desse muitas forças, a capacidade que eu precisava na altura para gerir tudo o que me estava a acontecer, e Deus deu-me essas forças que eu precisava. Juntamente com a minha pastora, lutei, venci, e hoje estou aqui para aconselhar as pessoas também que não desistam. Porque quando ficamos sem chão, e na altura foi na área financeira, ou seja, não é logo que conseguimos vencer. Tem o seu tempo de crescimento, o seu tempo que a semente cresce, de crescimento, e que Deus aparece. Parece que às vezes estamos no fundo do túnel sozinhas, sem Deus, sem ninguém. Mas sim, Deus está lá para nos dar a mão. Só que às vezes nós, na nossa aflição, não vemos, mas Ele está lá. E estava a referir que, ao princípio, quando tal sucedeu, pensava que Deus tinha desamparado. Sim. Mas disse que recorreu à sua pastora. O que é que fez passar da fase de Deus não me está a fazer nada na minha vida, mas calma, vou recorrer ao pastor, a alguém que é o meu líder espiritual na igreja? O que é que a fez fazer isso? Foi como eu, na altura que fiquei, eu liguei à pastora, desesperada, a chorar, e contei-lhe. Ela perguntou-me: Paula, tenha calma, venha aqui, e falamos, e conta-me o que aconteceu. Eu contei-lhe, desesperada, e ela disse: Paula, primeiramente você vai se assentar, vai acalmar, e vai falar com Deus, e Deus vai falar consigo. E foi passado 2 dias, eu estava a interceder, estava a orar em línguas no meu quarto, na minha cama, e a chorar. Deus falou-me: não te preocupes, eu estou cá, eu estou contigo.
é só uma fase que tu vais passar. É um conforto. Um conforto, foi um conforto na altura e também com a minha pastora, foi um conforto também dela. E eu disse: não, arregaça as mangas e vai à luta, porque tu não vais ficar sem esse dinheiro. Deus não te vai deixar ficar sem esse dinheiro. Pode haver montanhas gigantes, mas Deus vai, ou seja, vai Ajudar, vai fazer alguma coisa. vai-te fazer alguma coisa. E foi aí que me deu tipo um clique e eu disse: não, Não vou desistir. não vou desistir, vai à luta, porque não vais ficar. E como é que foram esses 6 meses? Foram fáceis? Não, foi muito difícil, muito choro, muita luta, muita desesperação. Foi dias que eu disse ao pastor: não me apetece fazer nada, nem me apetecia fazer nada da igreja, porque eu sirvo na igreja de Chaves. Eu disse ao pastor: não tenho forças para nada, nem para servir. Eu disse: Paula, você peça a Deus que vai te ter essas forças. E foi Ele que me as deu. Durante 6 meses, era dia e de noite, veio-me à cabeça: será que vou receber outra vez isso que me faz tanta falta para sobreviver, para pagar as minhas coisas, para poder semear e nunca parar de semear na casa de Deus? E foi aí esse clique que eu disse: não vou ficar a chorar, não me vou ficar a lamentar, Vou para a guerra. e vou para a guerra. Se Deus me deu este desafio, se a montanha me quer tirar abaixo, não me vai tirar. E foi aí que eu, tipo, acordei. E fecha a vida, não é? E fiz-me à vida, assim, não fiquei, tipo, e pronto, desde aí, com a pastora e com as lutas, com a intercessão, eu consegui que eles me movessem isso. Então é importante também referir aqui no testemunho da Paula que a Paula está a falar de algo que nós chamamos a consulta pastoral. À semelhança de uma consulta médica, a pessoa vem ter com o pastor, com o responsável da igreja, partilha os seus problemas e à Bíblia, face à luz daquilo que a palavra de Deus diz, o pastor indica o caminho a seguir, não da sua opinião, mas daquilo que a Bíblia diz. E outro fator que a Paula também referiu foi a intercessão. A intercessão não é nada mais nada menos do que orar, falar com Deus a favor de nós, a favor de outra pessoa, e esses 2 fatores ajudaram a vencer, porque passados 6 meses, como estava a referir, algo aconteceu. Sim, passados 6 meses, como eu referi, devolveram-me esses 6 meses. em Tudo dobro, aquilo que tinham tudo tirado, aquilo, devolveram? Sim, devolveram-me tudo o que me tinham tirado. Economicamente, financeiramente, eu fiquei melhor. Eu pude pôr mais dinheiro à parte daquilo que eu tinha tirado, tudo para semear na casa de Tudo Deus. foi devolvido e multiplicado. E multiplicado em dobro, como diz a palavra de Deus, 100 vezes tanto. E a verdade também é, estava a referir há bocado, que até um documento que disseram que era preciso, nunca mais Nunca mais me pediram. Eu, na altura, pediram-me um documento por a determinada da situação. E eu disse à pastora: eles estão-me a pedir o documento, tenho que lhe mandar o documento, e agora o que é que eu faço? Porque na altura, pronto, depois fui para a igreja, a minha vida mesmo de saúde ficou melhor. E eu disse: o que é que eu faço, pastora? E o que é que eu faço? E ela disse: manda esse documento, não tenha medo, Paula, mande-o. Eu exclusivamente mandei esse documento, tive que ir a vários sítios e mandar também várias coisas com esse documento. E, para minha espanto, nunca mais me pediram esse documento. Nunca mais, até a data de hoje. E vai já esse fonte de rendimento há 11 anos que me deram. E agora, por isso, e qual é que é o conselho então? Já referiu vários, mas qual é que é o conselho que quer deixar? E o conselho que eu quero deixar a todas as pessoas que estejam a passar por situações financeiras mesmo no limite, que às vezes podem ficar mesmo sem nada, foi a minha situação. Eu não fiquei sem comer porque, pronto, tinha outras fontes, que era a minha mãe naquela altura, não é? Que eu podia recorrer a ela, mas semeiem sempre em tempo de fome. Pode ser o último que vocês têm, mas semeiem num tempo de fome, nunca desistam. Ou seja, nunca parem de semear, porque parando de semear a semente para, e mesmo que às vezes Deus queira atuar na nossa vida, Ele está, digamos, de braço preso. E se no tempo de fome é quando também nós dizemos a Deus que a confiança está nele. Ou seja, nós semeamos em tempo normal, podemos dizer assim: não faz diferença, mas é no tempo de fome que nós vamos também, ou seja, que Deus vê também onde é que está o nosso coração, a nossa confiança nele. E foi o que eu fiz, confiei plenamente em Deus e semeei, e com a certeza que Deus não me ia deixar ficar mal. E venceu. E venci. E hoje tenho essa fonte. Isto foi, como eu lhe disse, foi antes da pandemia também que isso me aconteceu. Depois, entretanto, entramos para a pandemia. E desde a pandemia até aqui nunca mais me tiraram. E agora és por isso. Glória a Deus. Muito obrigada, Paula. Obrigada, eu. É um testemunho muito bem contado,
é um testemunho bíblico, é um testemunho de alguém que usou o poder de Deus, foi acompanhado pela igreja e o sistema de Deus funcionou como funciona sempre. E é engraçado, quanto mais a pessoa anda com Deus, mais confiança tem nessas leis e funciona sempre. E como eu digo, nós podemos aprender a depender não de um salário, reforma, seja do que for, mas depender de Deus, que quer dizer que eu uso as leis de Deus para semear e colher, mesmo quando eu não tenho quase nada. Funcionou e funciona para si também. E mais uma vez eu digo, temos aí um telefone, ou um SOS, ou assim, você pode telefonar, pedir ajuda e será acompanhado por quem sabe você também está a passar por uma crise destas e Deus é poderoso para fazer na sua vida, fez com esta senhora. Eu tenho aqui a Isabel, que vai entrevistar, né, este jovem, para ouvir o que aconteceu. O Luís, obrigada Luís por estar connosco, vem da igreja de Samora Correia. Samora Correia. O Luís é pasteleiro, não é? Tem uma ótima profissão e tem uma família grande. Pasteleiro, não é? Pasteleiro, apóstolo, pasteleiro. Pois, sabe que ela não me deixa comer bolos? Mas pronto, adiante. Nem a mim nem ao marido. Exatamente. A esta distância pode ser apóstolo. Há quantos anos é que é crente, Luís? Já há 15 anos. Há 15 anos. Casou? Sim, Tem casei. uma família? Encontrei a minha esposa na igreja, conseguimos construir uma família. Foi uma transformação também na minha vida nessa área, então construímos a nossa vida. Foi nascendo os filhos. Tem 4 filhos? Sim, tenho 4 filhos. Então aquilo foi crescendo e ao longo do tempo nós já tínhamos um carro, né? Mas queríamos uma coisa melhor, mais luxo e mais conforto. Mas o Luís, depois de aceitar Jesus, começou a servir na igreja, não é? Disse-me 6 meses depois. Sim, fiz uma caminhada com Deus, durante 6 meses andei ali, e depois comecei a servir a Deus como assistente e pronto, comecei na minha caminhada, sempre firme, com os meus dízimos e com as minhas ofertas sempre. E até agora sempre fiel e firme, sempre na igreja. Sempre fiel. A tempo e a fora de tempo, sempre que posso, estou sempre lá. E até agora tenho sempre visto a mão de Deus na minha vida e também consegui... E como a família cresceu, necessitava de mudar de carro. Exato, ter um carro com mais conforto, para uma coisa digna, que já de um servo de Deus, ter uma coisa boa para andar no dia-a-dia. Então foi que um dia passei por um stand e de facto vi o carro, mas eu achei, aquilo não é para mim. Mas passei a semana a seguir, não custa nada tentar. Então fui lá, fui ver, vi as características do carro. A minha esposa na altura ainda não sabia. No entanto, eu fui saber... E não tinha dinheiro para o carro? Não tinha dinheiro para o carro. Eu tinha o meu outro carro, mas só que o valor que me davam para aquele carro, eu assim, nem eu preferi ficar com ele lá em casa, por esse valor não justificava ficar. Então passou mais uma semana, eu falei com a minha esposa foi lá ver também o carro e ela disse sim, vamos tentar, vamos em frente para ver o que é que nós conseguimos fazer. Reunimos tudo o que era necessário, também, claro, foi no início de janeiro, por causa dos nossos alvos, também foi quando escreveu os alvos? Os alvos na igreja. Nós propomos pôr algo diferente e uma mudança na nossa vida. Então terminámos isso, criámos os alvos. Também li o livro acerca de finanças. Começou a encher o coração de fé, o Luís também, e a esposa, não é? Exato. E então aí depois começámos, ao início, quando nós começámos a mandar a documentação, essas coisas todas, não foi aceito aquela situação, mas a gente também não desanimámos. Portanto, o crédito para o carro não foi aceito? Não foi aceito, nós não ficámos muito contentes, mas também não desanimámos. Pediram mais uma documentação e continuámos a... Mas também depois, neste entretanto, também deu uma oferta para este projeto. Sim, que nós... Uma oferta especial. Já éramos e somos, mas continuamos a ser ainda mais fiéis a Deus e fazemos sempre o nosso melhor para honrar a Deus com mais. E aí, certo, se calhar foi num mês, se calhar nem tanto,
Mas eu sei que o Luís e a esposa também faziam outra coisa muito importante. Fazíamos a quarta, faziam a quarta dimensão, né? Já estávamos a Visualizavam. imaginar nós íamos para o Algarve de férias com o nosso carro, os nossos filhos, e pronto, era outra coisa, era um conforto diferente, né? Porque eu já tinha ido no ano passado com outro carro, mas não era a mesma coisa. Nós queria dar uma qualidade de vida melhor à minha esposa, aos meus filhos, e assim conseguimos. E até à data, pois, com este processo todo, lá conseguimos, o crédito foi aprovado. E a senhora disse para nós, não sei como é que foi possível essa situação acontecer, mas o facto é que vocês conseguiram. E isso, pronto, nós sabíamos bem, né? E olhámos um para o outro e nós sabemos que é a mão de Deus que está aqui no controle. E pronto, e também há outra carrinha que eu tinha. Havia também uma irmã da igreja, que eu sabia que ela... Pronto, o carro dela já não estava a 100% bom e eu falei com a minha esposa qual é que não adianta nós darmos uma oportunidade e ela ficasse, mesmo que não pudesse dar logo o valor todo da carrinha, mas a gente acertámos um acordo e disse, olha, está aqui, eu sei que você tem sido fiel a Deus e você também precisa de um carro para se deslocar, para trazer os irmãos, e de facto ela começou a trazer a sua nora, os seus filhos, que começaram a vir à igreja, pronto, e assim nós fizemos o acerto. Consegui o valor, de facto, aquilo que justificaria para o valor da carrinha. Conseguiu o crédito. E consegui o crédito e assim consegui também, com a ajuda de Deus na nossa vida, e de facto tenho ali fora a carrinha. Então mesmo. Deus abre caminho onde não há caminho. E assim Exatamente. já vai ao Algarve ou não vai? Eu vou. Já fui. E por acaso já fui. Já foi. Deus abre caminho onde não há caminho e Deus é fiel quando nós somos Quer fiéis. dizer às pessoas que estão aqui a ver? Então, eu quero dizer que é uma oportunidade de nós estarmos sempre fiéis a Deus, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, pôr os nossos salvos, não desistir deles. É sempre uma oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos querer mais e melhor. Porque se nós tivermos um bom carro, nós vamos mostrar que somos diferentes para o mundo, não é verdade? Se nós somos servos de Deus, vamos mostrar a diferença. Como o nosso apóstolo falou nas mensagens, que termos um Panamera, um Cascais à porta da igreja é sinal de honra, não é verdade? Há uma piada para mim? Não. Mas eu, por acaso, não é o que eu também gostava de ter. Ter um carro desse. Eu comecei com um carro que era um Fiat daqueles antiquíssimos. Travava mal. É verdade. Depois tive uma carrinha com ferrugem no chão. E um dia, quando chovia, não é? Eu levava pessoas à igreja, ficava tudo molhado. Um dia travei e os bancos todos de trás vieram para a frente. E quando eu comecei a dizer, eu fazia comunhão com Deus, andando a pé, ali ao pé de Tires, vi aqueles aviões dos malandros todos, que não querem nada com Deus, eu disse, então como é que este tipo pode ter um avião e eu não? Comecei a falar e a acreditar que um dia havia ter avião. E você, se calhar, também quer um dia ter um avião, não sei, mas um Panamera pode, Fred, isso é muito mais fácil. Sim. É tudo uma questão. Já acabou? Sim. Já acabou. Obrigada, Luís. Eu gosto muito deste testemunho e destes testemunhos por muitos motivos, porque nós ensinamos, eu e os nossos bispos, né, ensinamos a palavra de Deus e as pessoas acreditam, fazem. Ao fazer a palavra de Deus, a palavra não é da Igreja Maná nem minha, é de Deus. E eles fazem o sistema de Deus, funciona sempre. Então, a Bíblia diz que não devemos descurar pequenos inícios. Não tem mal nenhum começar lá embaixo. O que tem mal é continuar lá embaixo, porque Deus quer abençoar-nos, Deus quer melhorar a nossa vida, Deus quer usar-se de nós para ganhar mais pessoas e ajudar o próximo. Essa é que é a mensagem verdadeira de Jesus. Então, graças a Deus por este testemunho. E você que está a ouvir, preste muita atenção, porque Deus quer fazer exatamente a mesma coisa. Sabe, em momentos difíceis, a grande maioria das pessoas pensa, pois, agora tenho que me resignar, tenho que aceitar estar lá embaixo, cortar aqui, apertar o cinto. Bem, você pode viver de outra maneira, viver com Deus, vindo à igreja, honrar a Deus e fazer o que Deus diz,
e vai ver que é o contrário. Quem anda com Deus mesmo no meio da crise, ele é abençoado, fica por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. E agora, nada como ouvir uma música que tem a ver com isso, que é o quê? Vou construir a minha casa sobre a rocha. Então, espera aí, isto é baseado numa palavra de Jesus, não é? Exatamente. Qual é? Mateus 7,24. Que diz... Que 2 homens foram à igreja, ouviram a mesma palavra. Só que um... Fala ali para as pessoas. Fala ali para as pessoas. Só que um construiu a sua casa na areia, que é muito mais fácil, e o outro construiu a sua casa na rocha, que dá muito trabalho, que é de ouvir e praticar. Dá muito trabalho? Dá trabalho, apóstolo. Mas você tem filhos ou não? Pois só a minha. Tem filhos? Tem. Sai daqui que estás aqui a mais. Eu acho que isso é que dá mais trabalho. Você tem marido? Tenho, pois. Então ele tem trabalho. Ou você é que tem trabalho com ele? Os dois temos trabalho. E quem é que cozinha lá em casa? Sou eu, apóstolo. Então, e você acha que fazer a palavra de Deus dá trabalho comparado com isso tudo? Eu acho que não. É só fazer. É só fazer, vá, não complica. Canta, mas... Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não me estranheis, ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor. Senhor te livrará de todas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizer... E continuamos aqui com este programa Esta é a Hora. Eu tenho certeza que você está gostando e não saia daí, porque este programa é feito pensando em você. Neste programa nós ouvimos a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Neste programa nós também ouvimos testemunhos, histórias reais de coisas maravilhosas que Deus faz nas nossas vidas, na vida daqueles que praticam a palavra de Deus. Nós vamos continuar então ouvindo um pouco mais da palavra de Deus, mas lembre-se que você ainda vai a tempo de enviar o seu pedido de oração através dos nossos contatos. Então não saia daí, até já. Muito bem, vamos falar mais uma vez sobre manifestação de demónios. Há muita gente que sente coisas, que tem filhos que veem vultos, acontecem-lhe doenças que não há explicação, os médicos não encontram o motivo, o porquê. Pessoas que à mesma hora, por exemplo, à 1 da manhã ou à meia-noite, têm dores horrorosas, aparece aquilo, aquilo outro. Enfim, um conjunto de situações anormais. E isso tem uma origem, que são demónios. E há muita gente que diz, mas isso existe mesmo. É que quando a gente não vê uma coisa, tem a tendência de pensar, não existe. Então deixa ajudá-lo e dizer que existe eletricidade e você nunca vai ver eletricidade. Está a ver? Existe ondas de televisão que param de um lado para o outro e precisa de um receptor que capte essas ondas. Há muita coisa que existe e não se vê. Os espíritos não se veem. Está a ver?
há sons que animais ouvem e nós humanos não ouvimos. Então os demónios existem mesmo. E Jesus foi bem claro e disse, o diabo, ele é que vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Mas eu tenho aqui um exemplo da Bíblia que vem em Lucas 4:33, onde diz assim, na sinagoga, que é a igreja dos judeus, havia um homem possesso de um demónio. Uma pessoa pode ter um demónio, há vários estágios. A pessoa pode ser atacada por um demónio e não tem nenhum demónio dentro dele. Ou pode ser acometido de um demónio que entra e sai. Ou pode ser possesso, quer dizer que o demónio está dentro da pessoa. Como é que ele está dentro da pessoa? Porque nós somos um espírito. Quando nós morremos, o espírito que mora dentro do corpo sai do corpo e vai para o céu ou para o inferno. O corpo depois fica aqui na terra e é comido por bichos e acabou. Mas os demónios, quando encontram maneira de tomar posse de uma pessoa, eles estão dentro da pessoa, lá dentro no espírito. E então diz que na sinagoga estava lá um homem possesso de um demónio que era um espírito imundo, claro, imundo. E ele gritou com toda a força, que queres connosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem és, que és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu e disse, cala-te e sai dele. Então o demónio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele, saiu ferir. E todos ficaram admirados e diziam uns para com os outros, que palavra é esta que até os espíritos imundos dá ordens com autoridade e eles obedecem. Jesus tinha esse poder e, por acaso, já vamos ver também, deu também aos seus discípulos para expulsar demónios, até é um mandamento, e de pregar o Evangelho por toda a criatura, expulsando demónios, etc, etc, em Marcos 16. Mas o ponto que eu quero aqui dizer é que há pessoas que, porque estão com demónios dentro deles, têm manifestações estranhas, estrebucham, gritam, rebolam pelo chão, mudam de voz, fazem posições muitas vezes até impossíveis humanamente falando. E isso é manifestação de demónios. Os demónios existem e vêm para aborrecer, para matar, roubar e destruir as pessoas. Agora, qual é a vontade de Deus? É que a gente fique liberto, porque esses demónios trazem grandes problemas às pessoas, seja na área da família, de casamento, das finanças, da saúde. E ninguém quer passar mal. Então, temos de saber qual é a origem desses demónios aparecerem na vida de uma pessoa. E é por esse motivo que eu escrevi este livro, que já tem muitos anos, que já ajudou milhares e milhares de pessoas, que é a origem dos problemas. Porquê é que as pessoas têm os problemas que têm? E neste livro eu ensino que há 12 causas principais que fazem com que os demónios entrem na vida de uma pessoa. Aqui eu ensino que é porque a pessoa está envolvida com a idolatria, anda no oculto, tudo que está envolvido com o oculto. É uma pessoa que está sempre em guerras e contendas e discussões, é uma pessoa intratável, é uma pessoa que não perdoa e daí vai. E hoje eu quero falar sobre o caso da idolatria. O que é idolatria? Idolatria é uma pessoa andar a fazer pedidos a Deus através de imagens, da Virgem Maria, de santos. Fazer pedidos através de coisas, de bonecos, de coisas de papel, etc. E idolatria também é prestar alta homenagem a um santo, e no mundo católico não faltam santos para isto, para aquilo, para aquilo outro. É prestar alta homenagem à Virgem Maria, cantar hinos para ela, tudo isso. Agora, por incrível que pareça, isso é uma abominação para Deus. Deus não admite isso.
Eu lembro-me que há uns bons anos atrás só tínhamos 2 ou 3 igrejas, e eu estava, claro, na principal, e uma senhora que até era advogada, uma senhora da alta sociedade, tinha muitos problemas e doenças e não sei o quê, o casamento não ia nada bem, blá, blá. Aconselharam a ir falar comigo lá na igreja e eu fui perguntando isto, aquilo, aquilo outro, para ver onde estaria a origem dos problemas. E quando eu lhe perguntei, então, mas a senhora acredita em Deus? Claro, eu sou muito católica. Então, você acredita na Bíblia? Claro, eu até estudei numa escola de freiras. Ótimo. Então, você já ouviu falar dos 10 mandamentos? Oh, quem é que não ouviu? Então, e conhece os 10 mandamentos? Não me lembro. Então, eu abri a Bíblia e comecei a ler. E li o que está lá e que diz assim em Êxodo 20. Não farás para ti imagem de escultura, nem algo da semelhança do que há em cima no céu, nem na terra, e não te encurvarás a essas imagens, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até à 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. A senhora olhou para mim e disse, essa Bíblia é falsa. Sim, a minha Bíblia é católica. E eu tinha, e continuo a ter, uma Bíblia católica, comprei, não me lembro onde, tem lá a assinatura do cardeal Sergeira, se eu estou a erro, com fotografia, com aquilo tudo. E eu trouxe, é um calhamaço pesado, e minha senhora, então, sim, cardeal Sergeira, assinatura, e o santo não sei das quantas. Então, seja a senhora procurar Êxodo 20, lá foi ela procurar. Quando ela vai ler Êxodo 20, viu que era igual. Então, mas está igual à sua Bíblia. Eu disse, minha senhora, só há uma Bíblia, não há 2. Mas isto não pode ser, porque nunca ninguém me disse isso. Então, eu disse, a senhora é uma senhora com curso, está a dizer que nunca lhe disseram, portanto, você é que tem razão. Não, eu estou chocada. Você está-me a dizer que isto é uma verdade. Leia a senhora. Você está-me a dizer que eu andei esses anos todos enganada. A senhora é que sabe. Mas eu estou-lhe a ler porque é que você tem problemas. Está aqui, que Deus não tolera você andar a fazer imagens e a servir as imagens. Pois, porque eu até tenho um nicho lá em casa, com umas velas à Nossa Senhora e outro no outro canto, para dar sorte, e está a ver aqui uma coisinha, e ao peito, e sei lá que mais. Eu disse, a senhora é que sabe, mas eu estou-lhe a dizer, a Bíblia, não sei se fácil, não pode ser, o senhor está enganado, bem, a senhora é que sabe. E depois Deus disse-me assim, diz isto à mulher. Ora, naquele caso, naquele casal, o que estava combinado era, para eu ajudar o casal, primeiro falava com ela, depois falava com o marido. E então, eu sabia qual era o problema do marido. Então, eu disse assim, minha senhora, sabe uma coisa? Eu acho que vou dizer ao seu marido que ele não está nada mal, ele pode ter as mulheres que quiser. Hã? Sim, porque se você quer desobedecer ao primeiro mandamento, que é não farás imagens, não te curvas a elas, não serves, não oras, não faz nada com essas imagens. É o primeiro. Até ele pode desobedecer ao 3º ou 4º. Oh, que homem de Deus é este? Já se viu uma coisa destas? Minha senhora, eu só estou a ler a Bíblia. Você já ouviu falar dos 10 mandamentos? Foi gravado por Deus, com o dedo de Deus, nas tábuas lá na montanha. O senhor não aprendeu isso? Pois, mas nunca ninguém me disse isso. Pois é, por isso é que você está assim com esse problema de tal. Bem, passado um bocado, aquilo foi difícil, não é? Uma pessoa que estudou numa escola católica, não é assim? De freiras, que aprende, se calhar todos os dias, a rezar, como se diz, tem mal nenhum de dizer rezar ou orar, à Virgem Maria e aos santos. E Deus diz para não fazer. Cantar hinos a santos ou à Virgem Maria. Deus diz para não cantar a ninguém a não ser a Deus. Claro que a pessoa fica chocada. Mas ela diz, bem, eu vou experimentar, e se não der eu vou denunciá-lo como um charlatão, como vigarista. Está bem, vamos a isso. Passado poucas semanas, pediu para vir falar comigo. Toda sorridente, e eu vi logo, não é? A pessoa bem sorridente é porque algo de bom aconteceu. Então diga lá, minha senhora, você nem vai acreditar. Bem, eu não vou acreditar, eu é que lhe disse. Então diga lá, não é que ficou tudo bem, fiquei curada,
o meu casamento ficou 100%, o meu negócio, do meu marido. Assim, o que é que a Bíblia diz? Está a ver? Se nós fizermos, Deus diz, pararmos de aborrecer a Deus, de fazer aquilo que para Ele é uma abominação, você passa a ter a bênção de Deus. E isto é uma grande verdade para todas as pessoas que estão no meio católico, que é o caso dos portugueses, dos espanhóis, da América do Sul, e sei lá onde mais, da Itália, e sei lá onde mais. Fomos educados a acreditar em coisas onde Deus não está. É engraçado, não é? E Deus diz que não tolera. Está a ver? Deus diz que não tolera. Até há uma passagem em Mateus que diz assim, muitos daquele dia, quando chegar lá ao céu, dirão, Senhor, Senhor, e Deus diz assim, eu vou dizer que não te conheço. Não, mas eu até ia à igreja. No caso de um católico vai dizer, eu até ia à missa, eu ia à missa do galo, fiz as procissões, a comunhão, a primeira, a segunda, não sei bem como é que isso é, ali o bispo Pedro é que sabe como é que era antes. Mas, então, e Deus diz, não, nunca te conheci, tu que praticavas iniquidade. Praticava iniquidade? As pessoas pensam que iniquidade é uma coisa, mas para Deus é outra. Está a ver? É impressionante. Eu vou dizer uma coisa que eu ensino na igreja pela Bíblia. Deus tolerou que Moisés caísse em cima de uma miúda. Nós não toleramos. Deus tolerou que o rei Salomão tivesse 700 mulheres, mais 300 de reserva. E as mulheres não aceitam isso. E dizem, Deus está enganado. Deus tolerou. Mas isto ele não tolera. E nós achamos, não, isto não tem mal nenhum. É a cultura do povo. É ao contrário. Você acha que tem mal nenhum, Deus não admite nem com molho de tomate. Porque você está a honrar uma coisa que foi imaginada, criada pelo próprio diabo. É uma diversão. É uma armadilha. É como o toureiro pega na capa vermelha, abana a capa, olé, olé, olé. E o bicho, que é o touro, pensa, aquela capa vermelha é meu inimigo. E vai e luta contra a capa. E na volta o toureiro, pimba, espeta-lhe uma farpa e magoa. O bicho furioso vai dar a volta e agora é que vai ser. E lá está a capa que ele pensa enganadamente que aquilo é o inimigo dele. E luta contra a capa e cada vez fica pior e pior, até que quando ele já não está com a língua de fora, o toureiro vai e espeta-lhe não é uma faca, é uma espada, não é? E mata o bicho. É o que o diabo faz. Engana as pessoas, vez após vez, após vez, após vez. Sabe o que ele quer dizer? O mesmo que Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar a Deus, exceto através de mim. Não é através de santos, não é através de virgens, não é através de seja do que for, porque tudo isso chama-se Virgem Maria. Chama-se, estou aqui a ler uma nota, chama-se idolatria. No tempo de Jesus, uma senhora foi ter com Jesus e disse, ai, bendito os cheios que te amamentaram. E Jesus não disse, pois, é verdade, bendita a Maria, não. Jesus disse, olha, bendito aqueles que fazem a minha palavra. Está a ver? E, portanto, você pode ou continuar na mesma, e já sabe que o resultado é aquele que você já tem, ou você diz, não, eu vou decidir dar ouvidos a Deus. Vou decidir construir a minha vida na rocha e não naquilo que eu acho. E aí você vai ter sucesso. Você vai ter vitória. Porque enquanto não fizer isso, você tem atrás de si demônios que o vão apanhar, que vão fazer isto, aquilo, aquilo outro, e é um problema. Mesmo quando você se levanta e agora é que vai dar, passa mais uma semana, um mês, 2 meses, não sei o quê, pimba, lá e cá outra vez, lá se levanta outra vez e vai de mal a pior. Meu amigo, pegue na Bíblia, faça a Bíblia a rigor. Vá à igreja Maná mais perto de si e busque ajuda. O nosso pastor, o bispo, vai ajudá-lo. Mesmo que você mora mais longe, ao telefone vão, através do chat, não é? Do WhatsApp ou assim,
podem marcar, nós marcamos consultas via Skype, não é? Skype ou essas modernices, e conseguimos ajudar muitos milhares de pessoas. E você precisa de mudar. Você precisa de andar com Jesus Cristo. Ele é que é o caminho, a verdade e a vida. E assim esses demónios param de existir na sua vida. Se você está a ouvir esta mensagem e diz, bem, estou a ver que eu tenho mesmo que mudar. E diz, ora por mim, homem de Deus. Então, ponha a mão no peito agora. Baixe a sua cabeça em reverência a Deus e diga assim, ó Deus, eu acredito que Jesus é o Salvador. Morreu por mim na cruz. Derramou o seu sangue para me libertar do inferno. Ó Deus, eu admito, sou como toda a gente, também falhei. Perdoa-me. E agora, Jesus, eu abro o meu coração. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ó Deus, eu não quero nada com o diabo. Eu ouvir esta palavra, eu decido mudar de vida, renunciar a esses caminhos. Eu vou, inclusive, deitar fora, rasgar tudo que tiver ligado à idolatria. Esse é o Deus. Eu acredito que tu me vais ajudar. Vais abrir caminho onde não há caminho. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. A gente já vai ouvir a música outra vez. Vou construir a vida sobre a rocha. É isso que você precisa de fazer. É impressionante. A pessoa que ouvi isto pela primeira vez. Eu estou-me a lembrar de um senhor no Brasil a quem eu mandei fazer milhares e milhares de livros e que estava à venda nas livrarias e quiosques. Quando a mulher dele leu isto, lá na tipografia dele, ficou abismada. Decidiu fazer o que está aqui, ficou curada. E o homem ficou com os negócios finalmente a prosperar e conseguiu pagar todas as dívidas. É o que vai acontecer consigo também. Portanto, comece a andar com Deus. Acredita em Jesus, ponha Ele em primeiro lugar e tudo vai mudar para melhor. E agora sim, ponha a mão no ecrã para eu orar por si. Você que pediu oração, que está doente, ou tem alguém doente e pôs uma roupa ou um lenço colado ao ecrã, eu ordeno essas enfermidades sequem para a raiz, ordeno todo o poder das trevas que pare de atuar, rasgue todos os pactos que estiverem em atuação e declare essas pessoas libertas e curadas pelo poder de Jesus Cristo. Amém e amém. E pronto, ficamos por aqui hoje. Até o próximo programa. Construa a casa na rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vamos lá ouvir a música. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra. E terminamos então aqui o nosso programa Esta é a Hora. Muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se que você pode sempre compartilhar este programa com seus amigos, familiares. Nos envie a sua mensagem, siga-nos nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Envie o seu pedido de oração sempre que precisar. Envie também o seu testemunho, algo de bom que Deus já fez na sua vida. Conte para nós. E nós esperamos você no próximo programa. Essa é a Hora. Tchau, tchau.